Seja bem-vindo ao canal Sigma MHP, onde exploramos conteúdos intelectuais destinados a desenvolver a sua mente para enfrentar o intricado tabuleiro da vida. Aquiles, nascido por volta do século 12 a.C., era filho de Peleu, rei dos Mirmidões, e Tétis, uma nereida. Ele nasceu em Ftiótida, na Grécia, e, de acordo com a lenda, foi mergulhado no rio Estige por sua mãe para torná-lo invulnerável, exceto pelo calcanhar, que não foi tocado pela água. Durante a Guerra de Troia, Aquiles serviu aos gregos e destacou-se como um guerreiro supremo. No entanto, seu relacionamento tenso com Agamemnon, líder grego, levou-o a se retirar da batalha, causando um impacto significativo nas forças gregas. A tragédia atingiu Aquiles quando seu amigo Patroclo foi morto por Heitor, príncipe troiano. Consumido pela dor e raiva, Aquiles voltou à luta, matando Heitor em vingança. No entanto, durante esse combate, foi atingido por uma flecha no calcanhar, sua única área vulnerável, resultando em sua morte. Aquiles era conhecido por sua habilidade excepcional em combate e por sua relação próxima com Patroclo. Sua história foi imortalizada na Ilíada de Homero, e sua morte tornou-se um elemento central da mitologia grega. Seu legado persiste como um dos maiores heróis trágicos da antiguidade. Aqui estão algumas citações do filme Troia, para que você as aplique no jogo do tabuleiro da vida. O homem é assombrado pela vastidão da eternidade. Então, perguntamos a nós mesmos, irão nossos atos ecoar através dos séculos? Muito tempo depois que tivermos partido, vão ouvir nossos nomes, vão querer saber quem éramos, com que coragem lutamos, o quanto amamos intensamente. Essa citação reflete sobre a preocupação humana com a permanência e impacto das ações ao longo do tempo. Ela sugere que os seres humanos são atormentados pela vastidão da eternidade e pela incerteza de como suas ações reverberarão através dos séculos. A pergunta central é se as realizações e os feitos individuais deixarão um legado duradouro, se as gerações futuras se lembrarão e se interessarão por quem éramos, como enfrentamos desafios, quão intensamente amamos e qual foi nossa coragem. Em última análise, a citação busca explorar a noção de imortalidade, através do impacto duradouro que deixamos na história e na memória coletiva. A raiva consome você, mantenha-a como um aliado, e ela pode lhe oferecer poder. Essa citação sugere que a raiva, por si só, pode ser destrutiva se consumir alguém completamente. No entanto, a mensagem principal é que, se controlada e direcionada adequadamente, a raiva pode ser transformada em uma força poderosa e motivadora. O conselho implícito é utilizar a energia emocional da raiva como aliada para impulsionar ações positivas, como buscar justiça, superar desafios ou alcançar objetivos. A ideia é canalizar a intensidade da raiva para algo construtivo, em vez de permitir que ela se torne prejudicial e descontrolada. Essa perspectiva sugere uma abordagem equilibrada em relação às emoções, reconhecendo o potencial transformador da raiva quando gerenciada de maneira consciente. A imortalidade, pegue-a, é sua. Essa citação parece ser uma expressão poética ou dramática, que sugere a ideia de imortalidade sendo oferecida, ou disponível para ser alcançada. Pode ser interpretada de diferentes maneiras, dependendo do contexto em que é utilizada. Pode representar a busca pela eternidade, seja no sentido literal da vida após a morte, ou simbolicamente através de realizações duradouras. A interpretação exata dependeria do contexto específico em que essa citação é empregada. A guerra é jovem. Eu não sou velho o suficiente para morrer. Essa citação parece expressar a perspectiva de alguém que considera a guerra como uma atividade predominantemente associada à juventude, sugerindo que ela é conduzida por indivíduos mais jovens. Além disso, ao afirmar, eu não sou velho o suficiente para morrer, a pessoa parece destacar a ideia de que a mortalidade está mais presente entre aqueles mais velhos, não se vendo nesse grupo. Pode haver uma dualidade de significados aqui, uma reflexão sobre a juventude sendo frequentemente envolvida em conflitos armados e, ao mesmo tempo, uma afirmação da própria vitalidade e distância da velhice e da morte. O contexto mais amplo dessa citação ajudaria a compreendê-la completamente.
Viver no medo é pior do que morrer em batalha. Essa citação sugere que uma vida vivida com medo constante é mais penosa do que enfrentar a morte em uma situação de batalha. A mensagem subjacente é que a qualidade da vida, marcada pelo constante temor, pode ser mais prejudicial para o bem-estar emocional e psicológico do que a possibilidade de enfrentar a morte em um cenário de combate. As lendas nunca morrem, elas apenas se transformam em mitos. Essa citação sugere que as histórias e figuras lendárias têm uma durabilidade duradoura, transcendendo o tempo e evoluindo para se tornarem mitos. Enquanto as lendas podem perder sua identidade original ou serem reinterpretadas ao longo do tempo, a transformação em mitos implica uma permanência e uma influência cultural duradoura. A fama é um eco. A glória é uma lenda. Essa citação sugere uma distinção entre fama e glória, associando a fama a um eco, algo mais efêmero e talvez superficial, enquanto atribui à glória um status mais duradouro, comparando-a a uma lenda. O eco da fama pode representar a reverberação temporária da notoriedade, muitas vezes ligada a eventos momentâneos ou modas passageiras. Por outro lado, a glória como uma lenda implica uma reputação que transcende o efêmero, tornando-se uma parte intrínseca da história e da cultura. Essa citação pode sugerir que a busca pela glória, ao contrário da mera fama, está vinculada a realizações significativas e duradouras, que resistem ao teste do tempo, contribuindo para a construção de legados culturais e históricos. A morte é a única liberdade que você pode ganhar sem lutar. Essa citação sugere que a morte é vista como uma forma de liberdade, que não exige esforço ou luta ativa para ser alcançada. Ao contrastar com outras formas de liberdade que podem demandar luta, resistência ou conquista, a ideia aqui é que a morte é inevitável. Portanto, uma forma de libertação que ocorre naturalmente. A citação pode refletir uma perspectiva filosófica ou existencial sobre a mortalidade, destacando a inevitabilidade e, para alguns, a aceitação da morte, como uma libertação do fardo da vida. A interpretação exata dependerá das crenças e perspectivas individuais em relação à vida, morte e liberdade. Nossa coragem deve ser maior do que nosso medo. Essa citação destaca a importância de superar o medo com coragem. Ela sugere que, para enfrentar desafios ou situações assustadoras, é necessário cultivar uma coragem que supere, ou seja maior do que o medo presente. Essa ideia pode ser aplicada a diversas áreas da vida, desde situações pessoais até desafios coletivos. A mensagem subjacente é incentivar as pessoas a não permitirem que o medo as paralise, mas, em vez disso, a buscar a força interior para enfrentar adversidades com determinação e coragem. A frase ressalta a importância de agir apesar do medo, buscando na coragem um meio de superar obstáculos. Os deuses nos invejam porque somos mortais, porque cada momento pode ser o último. Essa citação sugere uma perspectiva intrigante sobre a mortalidade e a vida humana. Ao afirmar que os deuses nos invejam por sermos mortais, ela implica que a finitude da vida humana traz consigo uma apreciação única pelos momentos que compõem a existência. A ideia de que cada momento pode ser o último destaca a natureza efêmera da vida humana, incentivando a valorização do presente, enquanto os deuses, assumindo que são imortais, podem não experimentar a urgência ou intensidade dos momentos como os seres mortais, que enfrentam a inevitabilidade da morte. Essa citação pode ser interpretada como um apelo para viver plenamente, apreciar cada momento e reconhecer a beleza da impermanência que caracteriza a experiência humana. A morte é a grande igualdade, pois não importa quem somos ou onde viemos, eventualmente todos enfrentaremos. A citação "a morte é a grande igualdade, pois não importa quem somos ou onde viemos, eventualmente todos enfrentaremos" aborda a universalidade e inevitabilidade da morte, enfatizando que é um destino comum a todos os seres humanos. Vamos explorar mais detalhadamente. Universalidade da morte. A frase destaca que a morte é uma experiência compartilhada por todos, independentemente de diferenças sociais, culturais, econômicas ou de qualquer outra natureza. Ela se torna uma força niveladora que une a humanidade. 2. Igualdade diante da morte. Ao chamar a morte de "a grande igualdade",
A citação sugere que, no momento final, não há distinção entre as pessoas. Independentemente de status, riqueza ou origem, todos enfrentam a mesma condição inevitável. 3. Nossa humanidade comum. A ideia expressa na citação ressalta a nossa humanidade comum, destacando que, por mais diversas que sejam nossas vidas, a morte é uma experiência que nos conecta. 4. Perspectiva existencial. A citação pode estar alinhada com perspectivas existenciais que enfatizam a finitude da vida e a importância de confrontar a própria mortalidade para encontrar significado e propósito na existência. 5. Reflexão sobre a igualdade. Ao aplicar a igualdade à morte, a citação convida a reflexões mais amplas sobre justiça, equidade e valores sociais, levando as pessoas a considerarem suas vidas à luz da finitude compartilhada. Essencialmente, a citação destaca a morte como um elemento universal e incontestável da condição humana, promovendo a reflexão sobre a igualdade fundamental que todos enfrentamos diante desse destino comum. Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo, eternidade, para eu saber que você viu o vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu. Ative o sininho de notificações. Portanto, até breve meu irmão, e até breve minha irmã.